Estamos aqui com o Grupo Waves para discutir um pouquinho sobre sexualização da mulher no meio do streaming. Eu sou a Rafaela e quem está comigo é o Renato Martins. E aí, pessoal? Alice. Oi, gente. E nosso convidado, Vitor Pires, que assiste e acompanha bastante streaming. Olá, muito obrigado pelo convite. Nosso primeiro tópico, a gente vai falar sobre o machismo em geral, né? Que está inserido na sociedade e que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aí, pra gente que é mulher e tudo mais. Renato, você tem alguma coisa para falar sobre, sua opinião sobre o machismo e tudo mais? Então, acho que na minha opinião o machismo sempre esteve presente na sociedade e infelizmente ainda é uma realidade, né? Por conta do feminismo e a luta das mulheres, houveram muitas mudanças na sociedade, mas é importante que as mulheres continuem lutando, continuem indo atrás dos seus direitos para conseguirem se igualar. Ainda vai levar um tempo para isso acontecer. O machismo está não vou nem falar cada vez mais forte, porque o machismo é histórico, né? Tudo que a gente carrega hoje é de anos de história que isso foi inserido na sociedade, né? Sim, o machismo na nossa sociedade agora é completamente estrutural. Não é só uma coisa que as pessoas ensinam, sabe? É uma coisa que é como se já nascesse sabendo, já é da sociedade, é cultural. São várias coisas, coisas mínimas que às vezes a gente nem percebe e tá ali o machismo inserido, né? Sim. Eu acho que ele não afeta só as mulheres, mas como os homens também. Acho que a gente tem que se conscientizar cada vez mais para isso parar. E nesse segundo tópico a gente vai falar sobre esse meio de machismo, de sexualização das mulheres, num meio que é rotulado como coisa de homem, né? É o meio do streaming, de gamers. A gente tá aqui com o nosso convidado Vitor Pires, como eu já falei. Você quer dar a sua opinião? O mundo, como você disse, é muito masculino, mas as pessoas, porque é considerado por pessoas masculino, mas acaba virando só um clube do bolinha, que as pessoas acreditam que as mulheres não tenham capacidade de participar ou não mereçam participar por N razões construídas na cabeça dele. Eu acho sinceramente uma coisa ridícula. É um direito de todo mundo fazer, né, poder entretenimento, né, poder ter acesso ao entretenimento da forma que quiser. E para as mulheres nesse meio é muitas vezes difícil, porque quando elas vão tentar se inserir, elas sofrem diversos assédios verbais, são sexualizadas extremamente, elas não têm tanta visibilidade por serem mulheres só e diversas outras coisas. Realmente a mulher acaba sofrendo um pouco mais nesse meio, né? Ela quer jogar, ela quer mostrar o trabalho dela, porque é um meio que dá muita grana também, né? E aí, de repente, ela tá fazendo ali um streaming e começa comentários como, tira a blusa, mostra os peitos, né? Coisas que acabam sendo muito desconfortáveis para alguém que, né, tá ali só fazendo o que todo homem faz, que é jogar e fazer o streaming do jogo dela, né? E acaba sendo um trabalho e é muito desconfortável para a mulher, né? Ser sexualizada nesse nível. Tem várias mulheres até que desistem, né? De fazer. O Vitor mesmo, ele sabe alguns casos, né? De algumas meninas que sofreram coisas desse tipo. Eu acho que antes mesmo de falar algum caso, um bom exemplo de como esse machismo é inserido, normalmente mulheres que fazem streamers, e elas são chamadas de titty streamers, que são streamers de teta, que chamam. É literalmente isso, é um termo super usado fora, né? Aqui no Brasil não usam tanto termo, por ser um termo americano, mas é super machista, misógino. Você está objetificando puramente a pessoa só por uma característica. Sim, entendi. E sobre, casos que... Acho que tem alguns exemplos. Um exemplo bom é qualquer jogo que você vai jogar que os personagens possuem diferentes roles, diferentes funções no time. As mulheres sempre têm que jogar como suporte que só ajuda, o personagem que é suporte. Só tá ali para ajudar os outros, que normalmente é uma função considerada mais fácil. E se uma mulher normalmente tenta joga fora disso, muitas vezes ela é totalmente subjugada.
E até um caso mais específico, né, pra gente poder exemplificar isso, ter uma visão mais palpável. Teve um caso de uma streamer, acho que, se não me engano, Gabriela Katsuzo, não lembro o nome dela direito. Ela em uma festa grande, de um evento de jogos, ela foi assediada por supostamente, mas ela alega ter sido assediada por um streamer chamado Forlan, um streamer muito grande, comparado com ela, umas 10 vezes maior que ela. E ela fez essa denúncia no Twitter, e o caso quase não teve repercussão, e a repercussão foi contrária a ela, falando que ela era uma mulher histérica e estava inventando coisa para tentar diminuir o caso. Chamar atenção e pegar a fama que o cara tinha. Sim, típico argumento machista. Sim. Aplicado. E daí, alguns meses depois, em outro evento de jogos, depois soube-se que teve outra denúncia disso, mas daí quem fez a denúncia foi um streamer chamado Hakim, que também é um homem famoso, e ele apenas fez um post no Twitter falando que nesses eventos ocorrem muitos assédios, e não citou nomes de ninguém, nem deu exemplo de nada, sem falar nada de ninguém. E as pessoas automaticamente ligaram com o streamer que já tinha sido denunciado, e acabou que era ele mesmo. Esse Forlan tinha assediado, além da Gabriela, que denunciou esse assédio, assediou a namorada do Hakim, que é um streamer. E as pessoas deram valor ao que o Hakim falou, por ele ser homem. E por ser mais famoso e ter mais... A repercussão foi muito mais E quando a menina falou que ela foi assediada, que ela passou por isso, ninguém deu bola e duvidaram dela. Isso é um exemplo de machismo muito grande, escancarado, né? Porque quando um homem fala, as pessoas, a sociedade dá o devido valor, né? Então, quando o cara falou da namorada dele, que a namorada dele foi assediada pelo cara, a sociedade olhou pro caso, né, pro cara. Mas quando a menina falou que ela foi assediada, ninguém ligou. Por conta também dela ser mulher, por conta do cara ter mais views que ela e tudo mais, né? Isso é um grande problema aí também. Também, se você for procurar na internet sobre as streamers famosas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre a Diana Zambrosuski, que é super conhecida nesse meio, e apareceu um artigo da Enciclopédia.org que estão escrito coisas absurdas, assim, tipo, esse artigo é sobre uma gostosa, de onde surgiu essa piranha, e coisas, tipo, absurdas, falando que ela faz de tudo pra chamar atenção, tudo que ela faz é pra mostrar pra homem, sabe, mostrar o corpo. Então é muito complicado isso, porque... isso acaba sendo muito grave, como a gente já falou, né, para as mulheres deve ser muito difícil tá nesse meio e tudo mais. Imagina ela tá fazendo o trabalho dela, pega e lê uma coisa dessa, né? Que tá público na internet, cheio de acesso. Né? Sim, é lamentável. Qualquer um tem acesso a essa informação que estão dando dela, né? Que é totalmente misógina, sei lá. Sim, é essa imagem que as pessoas vão criar dela e vão criar de todas as outras mulheres que também estão nesse meio. Divergindo dessas ideias que a gente acabou de ter aqui, desses casos, também existe casos de mulheres que elas próprias se sexualizam, né, para ganhar mais views e consequentemente ganhar mais dinheiro com isso e tudo mais. Isso pode acabar também interferindo nas outras mulheres que só estão ali para querer jogar, né? Meio que desfavorecendo a causa e tudo mais. Sim, é muito fácil de você ganhar dinheiro com os views. Então elas veem que é uma forma fácil, mostrar o corpo, é aquilo que dá mais visualizações para elas, né? É o que atrai os homens, né? E aí elas acabam indo contra toda essa ideologia feminista que tenta... É o famoso feminismo liberal, sim. Né? Mas muitas plataformas de streaming, como o Twitch, hoje em dia eles banem. Por exemplo, a mulher não pode mais jogar com decote, o que acaba também sendo uma forma de machismo também, de repressão, né? Não deixa de ser. Mas por conta de algumas mulheres e também do machismo que vem dos homens e por conta dessa sexualização que as mulheres também próprias passam, que é elas jogar com pouca roupa, só que elas querendo se mostrar. Algumas mulheres não podem nem jogar com decote, por exemplo. Sim. Mesmo que ela não esteja querendo se mostrar. Mesmo que elas não estejam querendo nada com isso. Com a sua roupa só tá com a sua roupa, exatamente. Eu lembro
dessa política exatamente, que eu acho que ficou famoso o serviço de streaming no meio assim de 2010. E disso até, acho que em 2014, era super comum mulheres só de biquínis e homens sem camiseta mostrando os músculos, e daí acabava que virava a própria das pessoas jogando era mais secundário. O principal era você ver a pessoa ali se mexendo sem roupa, era um negócio pura sexualização. E em 2014 fizeram, a Twitch teve essa política de não pode jogar roupas eles definiram que mostram o corpo sexualmente sugestivas. Entendi. Eles definiram assim, e teve algumas repercussões, mas em geral foi uma política adotada para conseguir diminuir a quantidade de pessoas. De assédios e tudo mais. Sim. Entendi, mas é uma política meio, né, que acaba, por exemplo, desfavorecendo mulheres, por exemplo. Elas não podem jogar com uma camiseta confortável, uma camiseta que, né, que mostra, por exemplo, tem decote, que tem nada demais, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá no século XXI, que são peitos, né? Sobre isso, a gente tem o Billzeira, que é um streaming também. Ele faz streaming no Twitch. Ele tem a opinião dele sobre tudo isso. Meu nome é Lucas e eu sempre fui ligado nesse ramo de streaming. A live stream que seria uma transmissão ao vivo. Aí pode ser tanto uma transmissão de um jogo quanto da vida real, evento, tanto faz. E é aí que entra a sexualização das mulheres. Eu diria que não é uma coisa comum que acontece todo dia. A galera desse ramo, ela respeita muito as mulheres e nessa parte assim de sexualizar e tal. Mas sempre tem um comentário ou outro indesejado, né, que acaba ofendendo a mulher. Mas o problema é que na stream é muito fácil de ganhar dinheiro. Isso acaba levando elas à apelação do corpo, né, que acaba atraindo mais visualização e, consequentemente, acaba vindo mais dinheiro para elas. É basicamente isso, mas não é uma coisa muito comum que acontece, não nesse ramo, pelo menos. Eu acho que ainda assim é comum a sexualização das mulheres, e um exemplo disso é normalmente os streams, eles têm compilações de melhores momentos no YouTube, que você pega os melhores momentos das streams da pessoa e coloca tudo junto em um vídeo só no YouTube. E normalmente os que têm mais acesso em relação às mulheres são os que a mulher tá tipo levantando, aconteceu alguma coisa que ela tá mexendo o corpo, tipo fazendo chinelos, ou tá de costas, que são coisas que mostram o corpo dela, que é uma aparente sexualização. E como ele falou, às vezes tem algumas mulheres que fazem isso de propósito também, por conta do que você falou também, né, de ganhar mais views e consequentemente ganhar mais dinheiro e conseguir aparecer mais nesse meio, porque também é um meio muito difícil para as mulheres se aparecerem, né? Parece que elas têm que fazer alguma coisa com o corpo, se sexualizar para conseguir mais views, porque só com o jogo ali, só com o que o homem faz, às vezes as mulheres jogam melhores que os homens, e mesmo assim elas têm menos views, né? Se elas não sexualizam nada, e enfim. Tem um caso de mulher que assim, joga melhor, que é visivelmente melhor nos jogos e no streaming, e às vezes tem menos views que alguns homens. Eu acho que um exemplo bom é uma jogadora chamada, uma streamer de jogadora chamada Rafu, que ela faz stream de principalmente jogos de estratégia tipo card games de estratégia, por exemplo, jogos Hearthstone ou jogos de Auto Battle, que são batalhas automáticas. Ela acaba sendo uma das melhores jogadoras desse modo, e ela é sempre ridicularizada ou menosprezada, sempre não chamam ela para grandes torneios, essas coisas, por ela ser provavelmente mulher. Entendo. Provavelmente por ela ser mulher. Enquanto isso, tem mulheres que colocam a lousa no chão para escrever o nome de quem está assistindo e abaixam para mostrar a bunda, essas coisas, né? Então fica muito até as mulheres meio que se rendem a esse machismo, né? Algumas. Enquanto outras sofrem demais, só querem, tipo, mostrar o trabalho delas e tudo mais, e acabam sofrendo demais nesse meio. No fim das contas, se as mulheres desde o início conseguissem ter o mesmo alcance, o mesmo engajamento que os homens têm no meio streaming, elas não precisariam se submeter a esses papéis, não precisariam talvez desistir de uma carreira ou ter que passar por certas situações de ser humilhada, de ser rebaixada por conta disso, sabe? Ia ser tudo muito mais fácil se desde o início tivesse tudo certinho.
Sim, se elas não precisassem fazer isso, né? Tipo, o machismo tá inserido em todos os meios da sociedade. Todos os meios. E assim, a gente tenta fugir, às vezes, por exemplo, as mulheres que elas próprias se sexualizam, elas tentam fugir de algum jeito, mas também tá ali o machismo. Tipo, elas precisam fazer isso pra ganhar views. Então, no fim das contas, se todas as mulheres tivessem a oportunidade e tudo mais, os seus direitos igualados aos homens, isso, né, não precisaria estar sendo feito e tudo mais. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham se conscientizado sobre o assunto. Obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima.